O Salmo 53 é um lamento profundo sobre a corrupção do coração humano e a negação de Deus. Ele começa com uma declaração impactante. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. O salmista descreve uma sociedade onde todos se desviaram, fazendo o mal sem buscar ao Senhor. É um retrato sombrio da natureza humana sem Deus, marcada por injustiça, egoísmo e ausência de sabedoria espiritual. No entanto, mesmo em meio a essa escuridão, há uma nota de esperança. A salvação virá de Sião e Deus restaurará o seu povo. Este salmo nos convida à reflexão sobre a necessidade de arrependimento e a busca constante pela presença de Deus, mesmo quando o mundo ao nosso redor insiste em negá-lo. Ele nos lembra que, mesmo quando tudo parece perdido, o Senhor ainda é nossa salvação e redenção. Vamos orar. Pai eterno, Criador dos céus e da terra, Senhor que sonda os corações e conhece os pensamentos mais ocultos do ser humano, aqui estamos diante de Ti com reverência e temor. Como é difícil, Senhor, olhar para o mundo e ver a tolice espalhada por tantos corações endurecidos. Como diz Tua palavra, disse o tolo em seu coração: Deus não existe. E assim vivem muitos, negando Tua existência não apenas com palavras, mas com atitudes, escolhas e indiferença. Vivem como se Tu não visses, como se não houvesse justiça, como se a eternidade fosse uma ilusão. Mas nós sabemos, ó Deus, que Tu és real, que Tu és presente, que Tu és justo e verdadeiro. Hoje oramos, Senhor, por essa geração que se afastou de Ti. Uma geração que muitas vezes prefere o conforto das próprias ideias ao confronto transformador da Tua verdade. Vemos a maldade se espalhar, a corrupção se aprofundar e a compaixão se tornar rara. O salmista dizia que todos se desviaram e se corromperam, não há quem faça o bem, nenhum sequer. E esse retrato, Senhor, ainda é tão atual. Vem com Tua misericórdia, ó Pai. Abre os olhos dos que andam em trevas, sacode os corações que dormem em sono espiritual, alcança os que estão perdidos em seus próprios caminhos. Dá-nos a graça de não apenas crer em Ti, mas de viver como quem Te conhece. Não queremos ser encontrados entre os tolos que negam a Tua existência. Queremos ser contados entre os que Te buscam com fome, sede, entrega e temor. Senhor, perdoa-nos pelas vezes em que também agimos como tolos, ainda que Te confessamos com os lábios. Há momentos em que nossa incredulidade nos domina, quando as circunstâncias parecem maiores do que a Tua promessa. Há dias em que nossa fé vacila e agimos como se estivéssemos sozinhos. Mas hoje clamamos, fortalece nossa fé. Que possamos viver com os olhos fixos em Ti, sabendo que, mesmo quando o mundo nos acusa, Tu nos justificas. Mesmo quando a esperança desaparece, Tu és aquele que ainda levanta o abatido do pó. Senhor, levanta líderes espirituais nesta geração que preguem com ousadia, que confrontem com amor, que vivam com santidade. Homens e mulheres que não se envergonhem do Evangelho e que não negociem a verdade por conveniência. Que em meio à decadência espiritual se levante um povo consagrado, cheio do Teu Espírito, sedento da Tua presença e firmado na Tua palavra. Clamamos, Deus, por aqueles que ainda zombam do Teu nome. Não sabemos como alcançar tais corações, mas Tu sabes. Que Teu Espírito Santo os visite, quebrante, transforme, visita os lares onde Teu nome foi esquecido. Entra nas universidades, nas praças, nos presídios, nas avenidas movimentadas e também nas ruas esquecidas. Que em todos os lugares haja uma fagulha do Teu mover, uma lembrança da Tua voz, uma oportunidade para arrependimento. Deus, também oramos por aqueles que se sentem desanimados ao ver tanta maldade. Às vezes, o justo se sente solitário em meio à corrupção. Às vezes, dá a impressão de que o mal prevalece, que os maus prosperam, enquanto os que Te temem são esquecidos. Mas Teu salmo termina com esperança.
Oh, se de Sião viesse a salvação de Israel! E sim, ela veio. Jesus é essa salvação. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Ele é a luz que brilha nas trevas. Ele é a resposta definitiva à maldade humana. Ele é a revelação de que não estamos sós. Obrigado, Pai, porque mesmo quando o mundo enlouquece, Tu permaneces no trono. Mesmo quando os homens rejeitam o bem, Tu continuas sendo o bem supremo. Mesmo quando a fé de muitos esfria, o Teu amor nunca falha. Tu és Deus, Tu reinas, Tu vês, e um dia restaurarás completamente Teu povo e a justiça será plena. Ajuda-nos a sermos parte desta restauração. Que nossas vidas sejam pontes para que outros Te encontrem. Que nossas palavras sejam sementes de esperança. Que nossos gestos reflitam Tua compaixão. Que mesmo vivendo em tempos difíceis, sejamos luz em meio à escuridão, sal em meio à corrupção, testemunhas da Tua glória em meio à incredulidade. Senhor, sopra sobre nós o Teu Espírito, que Ele nos renove, nos alinhe à Tua vontade, nos dê coragem para viver com integridade, fé e humildade. Que a nossa casa seja um altar, que nossos pensamentos sejam puros, que nossas intenções sejam rendidas a Ti, porque só assim viveremos de forma que Te agrade. Sabemos que o mal existe, sabemos que a corrupção humana é real, mas também sabemos que há esperança no Senhor. Sabemos que a salvação já veio e continua se manifestando, e sabemos que um dia todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Por isso não desanimamos, por isso seguimos orando, por isso clamamos por avivamento. Que venha o Teu reino, Senhor, que seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Restaura-nos, salva-nos, fortalece-nos, e que jamais sejamos encontrados entre os tolos que Te negam, mas sim entre os justos que Te glorificam. Em nome de Jesus, nosso Senhor, clamamos. Senhor Deus, Deus de justiça e misericórdia, nós nos curvamos mais uma vez diante da Tua majestade. Em meio às dores deste mundo, em meio ao desespero causado pela ausência de verdade nos corações dos homens, nos voltamos para Ti, porque só Tu tens palavras de vida eterna. A Tua palavra, Senhor, diz que todos se desviaram, juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Que declaração triste, Senhor! Que denúncia pesada contra a humanidade! E como dói reconhecer que esse espelho nos reflete. O orgulho do homem o impede de reconhecer a Tua soberania. A vaidade do coração o afasta do arrependimento. O ego inflado o convence de que pode viver sem Deus, de que é autossuficiente, de que é o Senhor de si mesmo. Mas tudo isso, Senhor, é ilusão. Nada somos sem Ti. Hoje intercedemos por nossa geração e também por nós mesmos, porque em algum momento todos nós nos desviamos. Às vezes o desvio é sutil, uma oração que deixamos de fazer, uma escolha que tomamos sem consultar Teu Espírito, uma palavra que soltamos sem refletir. Às vezes o desvio é mais profundo, quando substituímos a fé por fórmulas vazias, quando nossa espiritualidade se torna uma rotina sem vida, quando o amor esfria e o coração se torna indiferente à dor alheia. Por isso, Pai, pedimos, restaura-nos. Derrama um espírito de quebrantamento sobre nós. Tira o coração de pedra e dá-nos um coração de carne, sensível à Tua voz e à dor do próximo. Ensina-nos a viver não para agradar aos homens, mas para agradar ao Teu coração. Que o desejo de santidade nos queime por dentro. Que a sede por Tua presença seja mais forte que qualquer distração. Que o fogo do primeiro amor volte a arder em nosso íntimo. Ó Senhor, como é fácil acusar os outros, como é simples apontar os erros alheios. Mas hoje Te pedimos, mostra-nos onde temos agido como tolos. Mostra-nos onde, mesmo confessando Tua existência com os lábios, Te negamos com nossas obras. Mostra-nos onde nos tornamos insensíveis àquilo que Te entristece.
Não queremos ser uma igreja adormecida, satisfeita com cultos bonitos, mas vazia de compaixão. Não queremos ser líderes religiosos preocupados apenas com números, enquanto a verdade é ignorada. Não queremos ser pais que ensinam bons valores, mas não oram pelos filhos. Não queremos ser jovens cheios de sonhos, mas vazios de propósito. Não queremos ser casais com belas fotos, mas relacionamentos frágeis por dentro. Queremos ser teus, teus de verdade, teus em espírito e em verdade. Senhor, olha para aqueles que ainda te buscam com sinceridade. Há um remanescente que clama. Há corações que ainda choram no secreto. Há mães que oram pelos filhos rebeldes. Há pastores que dobram os joelhos e intercedem por avivamento. Há jovens que dizem não às tentações por amor a ti. Há pessoas simples, esquecidas pelos homens, mas conhecidas no céu, que vivem com temor e fidelidade. Por esses clamamos também, fortalece-os, anima-os, guarda-os do desânimo, renova o vigor espiritual de quem se sente sozinho nesta caminhada. Deus, também oramos por aqueles que zombam da fé, por aqueles que se acham sábios demais para te aceitar, por aqueles que se entregaram à incredulidade e ao cinismo. Ainda que eles te rejeitem, nós pedimos, alcança-os. Usa a dor, usa uma lembrança, usa uma canção, um gesto, uma oração, qualquer coisa para que se lembrem de ti. Porque mesmo o coração mais duro não está fora do alcance do teu amor. Ó Pai, neste mundo em que o bem é ridicularizado e o mal é exaltado, dá-nos discernimento. Ajuda-nos a não nos conformar com este século. Ajuda-nos a não compactuar com as mentiras culturais que se travestem de virtude. Ajuda-nos a amar a verdade, mesmo quando ela nos fere, porque sabemos que é melhor ser ferido pela verdade do que acariciada pela ilusão. Que possamos ser instrumentos da tua justiça, que nossas mãos sirvam, que nossos pés levem paz, que nossas bocas abençoem, que nossa vida seja um testemunho vivo de que Deus existe sim. Ele vive, Ele age, Ele transforma. E mesmo quando tudo parece escuro, mesmo quando a sociedade afunda em si mesma, mesmo quando as estruturas desmoronam, tu permaneces o mesmo. Tu és o mesmo Deus de Abraão, de Davi, de Esther, de Paulo. Tu ainda operas milagres, tu ainda curas corações, tu ainda levanta os caídos, tu ainda salvas pecadores. E é por isso que oramos, não por mérito nosso, mas por misericórdia tua. Não queremos ser religiosos que apenas repetem frases prontas, queremos ser filhos que te conhecem no íntimo, que te reconhecem até no silêncio, que te obedecem mesmo sem entender, que te amam mais do que o conforto, mais do que o sucesso, mais do que os próprios sonhos. Senhor, que esse Salmo 53 seja para nós um alerta, mas também uma esperança. Porque embora o homem tenha se corrompido, embora a terra esteja cheia de rebeldia, há uma promessa de restauração. Quando Deus restaurar a sorte do seu povo, Jacó exultará, Israel se alegrará. E essa promessa é nossa também, porque em Cristo fomos restaurados, em Cristo fomos resgatados da tolice, em Cristo fomos justificados. E por isso nos alegramos, por isso adoramos, por isso caminhamos com fé. Ainda há muito por fazer, muitos a alcançar, muitas batalhas a enfrentar. Mas sabemos de onde vem a nossa força, sabemos quem é o nosso Deus. E mesmo que sejamos minoria, mesmo que sejamos chamados de loucos por crer, persistiremos, porque não seguimos a lógica humana, seguimos a fé no Deus vivo. Obrigado, Senhor, porque mesmo num mundo que te ignora, o Senhor ainda nos ouve, ainda se inclina, ainda responde, ainda restaura. Que cada palavra aqui orada seja como incenso suave diante de ti. Que cada coração que ouvir essa oração seja tocado profundamente. Que muitos voltem a te buscar. Que a tolice dê lugar à sabedoria, que a negação dê lugar à adoração, e que o teu nome seja exaltado entre nós. Em nome de Jesus, teu Filho amado, te louvamos. Pai de amor, Deus de toda a luz, aqui estamos mais uma vez, prostrados em espírito, com o coração aberto diante da tua palavra que nos confronta, cura e transforma. Chegamos a este momento final desta oração, mas não ao final do nosso clamor.
Porque, ainda que nossa voz se cale, o nosso espírito continua em adoração, em súplica, em dependência plena de Ti. O Salmo 53 nos mostrou a realidade crua da humanidade sem Deus. Uma terra onde o tolo reina, onde o bem é esquecido, onde não há quem busque ao Senhor. É uma visão escura, quase desesperadora. Mas no final do Salmo há uma fagulha de esperança, uma promessa, uma visão profética. Oh, se de Sião viesse a salvação de Israel! Quando Deus restaurar o seu povo, exultará Jacó e se alegrará Israel. E é nesse versículo que repousamos nossa fé. É nesse versículo que encontramos consolo, porque sabemos que essa salvação veio, ela tem um nome, ela tem um rosto, ela tem um coração que pulsa por nós, Jesus, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Senhor, nós te adoramos por essa salvação, porque mesmo em um mundo que grita Deus não existe, nós te vimos agir. Vimos teu toque sobre o enfermo, vimos o milagre no lar destruído que foi restaurado. Vimos a libertação acontecer em quem estava preso às drogas, ao pecado, à tristeza. Vimos lágrimas se transformarem em sorrisos. Vimos corações endurecidos se derreterem diante da tua presença. Nós vimos, nós sentimos, nós provamos, e por isso não podemos negar. Deus existe sim. Tu és real, Tu és presente, Tu és nosso socorro bem presente na angústia. Neste momento, Senhor, clamamos por uma geração que seja marcada pela Tua restauração. Uma geração que se levante contra a tolice espiritual, contra a frieza moral, contra a corrupção interior. Que sejamos homens e mulheres com corações rendidos, com vidas disponíveis para o Teu querer. Que as igrejas deixem de apenas funcionar e passem a incendiar corações com o Teu Espírito. Que os púlpitos deixem de entreter e passem a confrontar com amor e verdade. Que as canções deixem de buscar aplausos e passem a exaltar o Teu nome acima de tudo. Restaura os lares, Senhor. Famílias têm vivido como se Deus não existisse, como se o casamento fosse apenas um contrato, como se os filhos fossem um fardo, como se a rotina fosse mais importante do que o altar. Mas nós pedimos, entra nas casas como fizeste com Zaqueu, transforma o ambiente, muda a cultura familiar, restaura o respeito, a ternura, a oração no lar. Que as refeições sejam consagradas, que a Bíblia esteja aberta, que o louvor esteja presente, que o perdão flua com naturalidade e que a presença do Senhor seja o centro de tudo. Senhor, há tantas pessoas vivendo com máscaras, fingindo alegria, escondendo dor, fingindo fé enquanto lutam com dúvidas profundas, fingindo controle quando por dentro estão despedaçadas. Mas Tu vês além da aparência, Tu sondas o íntimo, e é nesse lugar que clamamos para que o Senhor toque. Vai ao fundo da alma, aonde nem as palavras chegam, onde ninguém ousa entrar. Vai ali, Senhor, e cura. Quebra as fortalezas mentais, restaura a identidade perdida, sussurra que ainda há esperança, que ainda há caminho, que ainda há salvação. Senhor, nós cremos que a salvação ainda está sendo derramada, que enquanto houver fôlego, há chance de arrependimento, que enquanto a graça ainda age, há possibilidade de retorno, que mesmo o coração mais rebelde pode ser tocado por uma semente do Teu amor. Por isso, não desistimos dos que se afastaram, não desistimos dos que zombam, não desistimos dos que não conseguem crer. Oramos por eles, amamos por eles e nos colocamos na brecha por eles. E oramos também por nós, porque não estamos acima, não somos melhores, também precisamos da Tua misericórdia. Também tropeçamos, também vacilamos, também deixamos o orgulho nos dominar, a vaidade nos cegar, a ansiedade nos paralisar. Também erramos, mas hoje pedimos, não nos deixes cair em tolice espiritual. Não permitas que o nosso coração se endureça, não deixes que a rotina mate nossa devoção. Não permitas que os aplausos nos desviem da cruz, que jamais deixemos de reconhecer nossa total dependência de Ti.
Pai, desperta nesta geração o desejo de te conhecer, que os jovens busquem mais a tua voz do que curtidas nas redes, que os adultos priorizem mais a tua presença do que o status, que os idosos encontrem consolo na promessa da eternidade, que as crianças cresçam ouvindo sobre teu amor, que os empresários sejam éticos, os professores sejam luz, os políticos sejam justos, os artistas sejam inspirados por ti. Que todas as esferas da sociedade sejam invadidas pela luz do Evangelho, como águas que cobrem o mar. Senhor, nos últimos versículos do Salmo, há essa promessa de alegria: Jacó exultará, Israel se alegrará. E queremos profetizar isso também, que a alegria venha sobre teu povo, que o riso volte à casa dos que choraram, que a celebração seja fruto da restauração, que a tua presença seja maior que qualquer tribulação, que a esperança seja mais forte que qualquer dor, que mesmo diante do caos, a nossa alma possa descansar em ti. Obrigado, Senhor, porque ainda és o Deus que restaura. Obrigado porque mesmo que tantos digam que tu não existes, há um povo sobre a terra que vive para provar o contrário. Um povo que ora, um povo que espera, um povo que carrega o nome de Cristo, um povo que se levanta mesmo ferido, um povo que insiste em amar mesmo sendo rejeitado, um povo que se recusa a abandonar a fé, um povo que resiste ao sistema, um povo que, ainda que não seja entendido, será sustentado pela tua mão. E nós somos esse povo, e te agradecemos por isso. Somos teus e declaramos com toda a força do nosso ser: tu existes, Senhor, tu reinas, tu vives, tu voltas, e enquanto esse dia não chega, viveremos para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus, aquele que venceu a morte, oramos com fé e com gratidão. Amém. Se você foi tocado por essa palavra, não deixe de se inscrever no nosso canal para receber mais mensagens de esperança, fé e transformação. Ative o sininho para não perder nenhum conteúdo que vai fortalecer sua caminhada espiritual. Compartilhe este vídeo com amigos e familiares que precisam ouvir essa verdade hoje. Deus abençoe você poderosamente.